Oi pessoal, sou Matheus Nogueira e estou aqui para apresentar a equipe que é composta por Geisa Moraes, Gabriel Montoli e por mim. Para apresentar essa simulação feita no GeoGebra, nós temos que destacar o problema que nos foi dado. Bom, um bloco de massa M2 está sobre o plano inclinado com um ângulo de inclinação θ e está ligado por uma corda que passa sobre uma polia pequena a um segundo bloco suspenso de massa M1. Há atrito entre o bloco M2 e o plano inclinado e os coeficientes de atrito cinético e estático são μ cinético e μ estático respectivamente. Aí temos a figura aqui. Caso considere que o bloco de massa M2 está descendo, o plano inclinado com aceleração igual a essa aceleração e subir no plano inclinado com esta aceleração. Utilizando as definições abaixo, m igual a m1 sobre m2 e cosseno ao quadrado de θ igual a 1 menos seno ao quadrado de θ, mostra que a aceleração dos blocos é nula e os blocos ficam na iminência de se movimentarem. Se os dois ângulos para os quais os blocos ficam no limite de subir ou de descer o plano inclinado forem dados por esta equação, para que as raízes sejam sempre reais, tem-se que essa equação, ou seja, m igual vai ser 0,6 e μ estático vai ser 0,4 e tem-se que os ângulos vão ser igual a 12,05 e 55,66. Crie uma aplicação no GeoGebra ou no App Inventor que mostre esse comportamento. A. Solicite que o usuário forneça os valores das massas M1 e M2. Solicite que os usuários forneçam os valores de coeficiente de atrito cinético e coeficiente de atrito estático. C. O programa deve informar aos usuários os valores dos ângulos limites θ1 e θ2, para os quais os blocos permanecerão em repouso. D. O programa deve informar ao usuário a aceleração dos blocos nas condições tratadas acima. E. O programa deve informar quando as raízes não forem reais. E bom, nossa equipe utilizou o GeoGebra. E aqui no GeoGebra nós temos alguns parâmetros como M1, M2, que são as massas, a massa M1 e a massa M2, o coeficiente de atrito cinético, o coeficiente de atrito estático, a gravidade, o M, que é a razão entre M1 e M2, o F1 e o F2, que descrevem as equações de iminência, ou seja, elas calculam o intervalo de ângulos no qual a aceleração é nula. Nós temos também o U, que é a raiz, temos F, que é a raiz imaginária, F1, que no caso seria uma conversão para ângulos, e F2, que seria outra conversão de ângulos, no caso de F2. E o resto das equações diz a respeito da aceleração. Por exemplo, Q1 ou Q2, que é quando a aceleração é nula, quando ela está compreendida entre F2 e F1. Q3, que também é uma fórmula da aceleração. E podemos observar aqui no gráfico, principalmente a aceleração, que quando está compreendida entre aquele intervalo definido pelas equações de iminência, ela é nula. Aqui, esse Q2. Bom, há uma força atuando no nosso sistema. E essa força é a força de atrito, que varia se aumentar ou diminuir as massas. Por exemplo, se eu aumentar a massa M2, nós percebemos que a força de atrito ela aumenta. E ela tende a aumentar ainda mais. Agora, se nós temos uma força M2 menor que M1, ela tende a diminuir essa força e a ter raízes imaginárias, como pode ser notado aqui em F. Ou se ainda aumentarmos o M1, a força ela diminui
e começa a deixar de existir valores reais